No mundo inteiro, há um grande movimento dos carros se tornarem elétricos ou híbridos. Um sedã híbrido, hoje, mesmo com uma série de conversões de tipos de energia, para começar a energia química que está dentro do tanque para virar mecânica, depois de elétrica para mecânica de novo nas rodas, ainda assim faz mais de 30 km com um litro, mais ou menos o dobro da eficiência do que um carro a gasolina. E é difícil imaginar que os carros no futuro não vão ser, pelo menos, híbridos. Quando falo que vão ser, eu tô falando da maioria, porque, na real, já representa uma parte grande dos carros que estão sendo construídos hoje. Mas já no mar, a gente tem barcos híbridos muito antes de existirem carros, só que não elétricos, pelo menos não ainda. Aqui no balanço eu coloco 60 litros de diesel no meu barco a cada 3 meses. E olha que eu tenho viajado bastante e ligo o motor todos os dias para aquecer a água do banho. Mas não é só isso. Um veleiro tem várias questões ecológicas muito legais. E eu hoje estou em Vitória para visitar alguém que, além de ser um grande defensor da natureza, também é alguém que comprova completamente que é possível viver em um veleiro e ter uma carreira plena. O meu entrevistado hoje não é nada mais nada menos do que o coordenador nacional do projeto Tamar no ICMBio, um dos projetos de conservação da vida marinha mais bem-sucedidos no mundo e amado, eu acho, por todos os brasileiros. Ele está na Curva da Jurema, que é um lugar quase aqui na frente do clube e que é separado somente por uma ponte que leva até a Ilha do Frade, um dos metros quadrados mais caros de Vitória. Era sábado, dia de sol, e havia muita gente na água, principalmente ali na ilha. O barco dele é um clássico muito lindo. Na minha opinião, algo que deixa muito mais linda e interessante é a Curva da Jurema. Sem falar que é híbrido desde a metade do século passado, mais ou menos. Muito antes de virar modinha. E deixando aqui que eu acho uma moda muito legal e importante. Tô só fazendo uma piada. Mas é verdade. A gente se desencontrou um pouquinho, eu tô aqui esperando. Amarrei o meu bote no barco dele aqui, ó. Chato, né? Chegar e já amarrar, né? Nem devia ter amarrado, mas acho que tá bom aqui. Aí eu tô a uma distância respeitosa. Aí eu tô aqui dando tempo. A gente sai pra passear, mas tá gostosinho aqui, tô vendo tudo que tá acontecendo aqui na praia. Tá bom esperar aqui. Pra quem já esperou no trânsito, na fila de banco, isso aqui não é nada. Então, em alto estilo, chega o nosso entrevistado, o Joca, que mora aqui nesse lugar, que é um dos mais legais do Espírito Santo. E tava aqui também o César, mais conhecido como Pato, que mora aqui também em outro veleiro. E você há quanto tempo mora a bordo, cara? Bom, desde 2018. Fevereiro de 2018, eu fui buscar o barco em Florianópolis. Eu e meus filhos. Para mim foi primeiro que era um plano de vida, assim, no final da carreira profissional, comprar um barco e tentar sair, né? De muita gente, eu acho, pensa assim, né? Mas o tempo foi me levando, né? Eu sou um oceanógrafo e virei um oceanocrata também. Foi para quem dá muito certo, acaba indo para administração. A gente vai sendo sugado, Eu resisti muito de não ir para Brasília, me mantive sempre no campo, né? Depois montamos um escritório aqui também, então eu estava sempre indo e vindo. E aí, em 2015, tivemos a tragédia do Rio Doce, né? Que não acabou. Do Rio Doce, não, a gente não pode tirar o nome da Samarco, né? A tragédia da Samarco, a responsável pela história toda. E eu sou o coordenador de análise de impacto dessa tragédia até hoje. E até hoje está com problema, então? Até hoje está muito sério tudo. É o maior desastre ambiental do planeta, né? Tirando as radioatividades de Chernobyl, de mineração sem dúvida, né? Mineração nunca houve um extravasamento tão grande que atingiu uma área tão grande. Quando aconteceu o primeiro, agora não me lembro se foi qual dos dois primeiros, né? Tipo, que aconteceu, a gente ficou chocado e tal, né? Mas quando aconteceu o segundo, né? Que acho que, não sei se era da Samarco, acho que era da Vale, né? Que é essa marca, né? Tipo, aí é difícil imaginar que não há uma responsabilidade grande assim, né? Sim. Eles foram negligentes, para não dizer outra coisa que a justiça tem que dizer, né? O preço da tonelada do minério estava a $100. Então a ordem interna lá, e a gente conhece muita gente, produz, mas não tem onde botar, vai socando, vão produzindo, e aí não aguentou a represa. E a partir disso eu fiquei monitorando esse impacto, né, na parte aquática, que é a minha área.
E 2015, chegou 2018, eu já estava no meu limite da minha capacidade física, mental, tudo, e eu tenho que mudar de vida, não posso mais seguir assim. E aí resolvi comprar o barco. Que apareceu assim também por um acaso, um analista que trabalhava comigo ia mudar e tinha que vender o barco e não tinha onde botar. Aí que barco? Aí fui, peguei o Único Vento Sul em fevereiro e fui para lá e meus filhos e entramos junto com ele, o dono veio junto, né? E aí levamos 14 dias de lá até aqui, com uma parada em São Sebastião, em Ubatuba. E aí foi uma virada na minha vida, assim, de abrir um novo mundo, conhecer novas pessoas, a área de vela, de embarcação. E aí acabei, em Vitória eu morava num apartamento alugado, falei tchau. E vim morar a bordo, né? A prestação do aluguel é a prestação do barco aqui, se batem, então estou nessa já desde 2018. E aí então, esse é o barco, esse timão aqui super antigo. Maravilha! Olha só! Pô, e esse piloto automático aí? É um auto help, alguma coisa? Não, nem sei, não conheço esse. Nossa, é um Sierra. Ah! Muito bom. O motor fica aqui. Fica. Tem uma caixinha lá dentro, né? Claro. Ele está precisando de uma regulagem. Eu ainda não consegui fazer porque eu não tenho muito tempo, né? Eu trabalho direto, então eu tenho fim de semana ou feriado. O teu trabalho é aqui em Vitória e você... Isso. É. Isso aqui, guardo o meu botinho lá na guarderia e vou caminhando até meu escritório. Então, tem gente que fala como se vir morar num veleiro fosse o fim da carreira profissional, assim, né? Tipo, mas nada a ver. Você mora aqui, eu acho que é mais fácil trabalhar do que muitos bairros de Vitória ou Vila Velha. 10 minutos caminhando até o meu trabalho, né? Perfeito. E o que mudou na sua vida e a relação da expectativa que você tinha com o que aconteceu, assim? Olha, mudou muito, sim. Mudou muito por conta de você ter que se desfazer de muita coisa, né? Tem que ser minimalista para morar num barco, né? E aqui onde a gente mora, inclusive, que não é uma marina propriamente dito, para as pessoas te visitarem tem que te chamar, né? Me pega na praia, né? Então, não é uma casa normal, né? E todo mundo te acha meio louco, né? Ah, viver num barco, você tá maluco e tal, é desconfortável. A palavra que mais usam é desconfortável, deve ser desconfortável, né? Eles ficam, não, é super confortável, tem tudo, tem. E o que eu esperava era viajar mais longe, mas eu ainda não tive tempo. Às vezes as pessoas usam a palavra desconfortável e elas se referem a um sofá, um lugar para sentar ou para deitar, e que certamente é uma medida de desconforto, né, ou mais ou menos conforto. Só que tem outras coisas, eu acho, assim, ó, o desconforto de ter vizinhos que às vezes escutam música alta pra caramba e você não tem o que fazer, o desconforto do trânsito. Exato. Tem outros desconfortos que elas não contabilizam e que aqui eu acho mais confortável. É verdade. E muitos amigos passam aqui de manhã e ainda gritam, acorda, Joca, acorda. Ou eu escuto falando, não, aqui mora o Joca. Eu escuto muito isso. Aqui, porque eu também, de certa forma, sou conhecido, né? Eu estou há 40 anos trabalhando aqui no estado, na área ambiental, tudo, então conheço muita gente e muita gente me conhece, né? Em primeiro lugar, né? Que modelo de barco é esse? Esse é um Formosa, feito em Singapura, que veio para o Brasil na década de 60. Que demais! Primeiro ele ficou em Salvador foi para Ilhabela e ficou lá até 2003. Aí o proprietário reformou ele inteiro, botou para terra, fez tudo novo, registrou novamente o barco e eu comprei em 2018. Sempre teve esse nome? Não, já vários nomes. Já teve vários nomes. O último foi Bernunça, era lá de Florianópolis. E depois eu botei o nome de Careba, que quer dizer tartaruga, na linguagem indígena, né? É um barco antigo, né? Mais de 40, 50 anos, 60. E foi todo reformado, mas eu também faço coisas. Essa mesa foi eu que fiz, ela é uma mesa retrátil. Sobe, fica presa na parede. Moro aqui nesse
nesse quartinho. Pode mostrar? Pode, claro. Ó, legal, cara. Aqui é minha Esses cama. barcos antigos, eles têm esse quarto meio anal, né? É, Que é legal. exatamente. Não deve balançar pouco. Pô, aqui tem um banheiro e aqui o quarto pode entrar. Aqui é que você consegue mostrar. Bacana. Pô, tamanho bom. É, dá pra tomar banho em pé, que é o que todo mundo adora. Sim, sim. Quantos pés é o barco? 37 pés, 37. Tem 11 metros. É. E aí na frente o quartinho de proa, né? Opa, Você pode... posso abrir aqui, né? Fechar. Ah, bagunça, porque não tem ninguém, né? Sim. Vira o meu quartinho de... O quarto de jogos, É. onde joga tudo. Exatamente. É. E aqui isso seria um armário para as coisas práticas do barco, né? Aqui, para cá que eu te mostro. Aqui ficam ferramentas, fica o material de reposição, né? Pô, bem Material organizadinho. elétrico. Já vi que você é um cara organizado. Tem que ser, né? Isso é uma coisa que o barco ensina a gente, né? Você aprende a organizar melhor as coisas. Isso é você perguntou, né? Um dos aprendizados a bordo é que você tem que saber onde está tudo, né? Sim. Precisou, tem que correr atrás, não dá para onde eu botei, né? E às vezes eu vou por algum motivo pra uma pousada, um hotel, assim, aí eu olho, cara, eu olho pra cima da cama, assim, tudo, um espação, pé direito gigante, e falo, quanto espaço não aproveitado, né? Porque aqui, cada cantinho, a gente usa tudo. Exatamente. Arruma lugar pro violão, né? Sim, sim. Dá uma jambrada. Ah, você toca um violão de vez em quando. Toco. Show, show. Aqui é a parte de livros e material eletrônico que a gente sempre precisa, né? Multímetros e tal. Tá tudo na mão. Aqui a parte de comidinhas, mas eu tô com pouco porque eu vou subir o barco para pintar semana que vem, né? Então, E aí, pintar o barco, vai pintar onde? eu tenho essa vantagem, né? Porque esse barco ele é full quilha, né? Uhum. Então eu subo onde o pescador sobe, o que os veleiros não conseguem, né? Então eu subo aqui na Praia do Suá, na colônia de pesca. Pô, deve ser bem mais barato, É mais tranquilo. bem mais barato, é tudo feito ali na hora, né? O pessoal já pá, em cima, como eles fazem com os barcos de pesca. Sobe 2, 3 dias, dá pra pinta Show, descer, né? show. Pô, essa janela que agora que eu vi essa gaiuta é maravilhosa. Essa gaiuta é antigona, né? E tira esse pano aí, entra uma luz fantástica aqui dentro também. E essas gaiutinhas também, né? Isso aqui é antiquíssimo. Do Popeye. Né? É. Isso aqui é uma boa... E veda bem? Um treinamento. Tu costuma ter goteiro, veda bem? Não, veda bem. É, porque... Você tem que trocar a borrachinha aqui, ó, periodicamente. Mas é metal, né? Ele veda melhor também. Veda super Não, bem. não deforma. Outro dia uma pessoa disse, para que serve uma gaiuta? Disse, para botar água para dentro do barco. E aí aqui atrás, a parte de motor toda, né? Dá pra gente dar uma olhadinha. Que motor você tem aí? Esse aqui é um Perkins inglês. Tomado com a luz de Eu fora. vou te mostrar, vamos abrir aqui para você ver o motor. É um motor grande, Sim. 50 HP. Porque esse barco também deve ser meio pesado, né? Esse barco é super pesado. Quantos toneladas? 9 toneladas. Caramba. Por 37? É. Cascão assim, de antigamente mesmo. 2 mastros, né? Então, Sim. Pô, e velejar com 2 mastros, cara. Isso eu te falar que eu nunca velejei com 2 mastros. Deve ser bem interessante. olha, você fica com um timão muito mais leve, né? Porque você bota. É mais fácil equilibrar, né? Barco equilibra, então não fica jogando a proa, né? Uhum. Você equilibra ele. Mas é um aprendizado, viu? Porque eu também nunca tinha vivido isso e fui aprendendo com o tempo. E você cozinha bastante aí? Cozinho sempre. Legal. Eu cozinho. Geladeira tem? Ou não? Fogãozinho tem aqui, ó. Ah, perfeito. Tem aqui. Essa é uma notícia importante que mesmo meio rouco eu não posso deixar de dar. No Hashtag Sal eu mostro a vela para muitas pessoas. E muitas admiram esse universo e pensam, talvez um dia eu faça isso. Mas uma ação que eu fiz colocou a vela de verdade na vida de muita gente. Alguns só por aquela experiência, mas muitos compraram barcos e hoje moram neles. E esse evento é a flotilha do Hashtag Sal, que eu já fiz 11 edições. E que criaram uma turma muito unida, com amizades que duram até hoje. E agora você pode fazer parte disso também. Porque eu estou muito feliz de anunciar que depois de muito tempo,
a flotilha do Hashtag Sal renasce tendo a Flip Boat Club como parceira, que é uma empresa pioneira na venda de veleiros compartilhados e que cedeu alguns veleiros para nós velejarmos nos dias 1º, 2 e 3 de dezembro. E você, com o passaporte da flotilha Hashtag Sal, por um valor fixo, você garante uma cabine para até 2 pessoas. Final de tarde ali em Paraty, a gente janta junto, sábado de manhã a gente sai para uma ancoragem paradisíaca que você e a sua família vão adorar. E nesse dia mesmo a gente já faz um churrascão, daqueles que atravessam o dia. Aí domingo a gente conhece outra ancoragem clássica de Paraty, imperdível, e volta pra Marina no final da tarde. Sexta, sábado, domingo, eu garanto pra você que vai ser inesquecível, porque as outras 11 foram, e se você conhece alguém que já foi, pode perguntar. Além de fazer novas amizades, vivenciar esse universo de perto, conhecer vários modelos de barcos diferentes, porque vão ter vários barcos da Flip por lá, essa é uma entrada perfeita pro mundo da vela. E eu vou estar lá com vocês, curtindo junto, pra gente falar sobre vela, Hashtag Sal, filosofia, vida a bordo, filosofia de botequim e o que mais der na telha. Os flippers, que são aqueles que já têm cota de veleiros na Flip Boats, são super convidados e vai ser mais uma chance ainda legal pra caramba de fazer amigos de velejada e assim conhecer mais a experiência de outros velejadores. Eu tenho a certeza que essa é uma das melhores formas de você apresentar a vida à vela para sua família. Porque além de ser um trajeto super tranquilo, a prova de enjoo, não é só velejar. É toda a experiência de conhecer outros velejadores, fazer um churrasco flutuante, acordar no balanço sutil do mar e nadar em uma água incrível. É a melhor porta de entrada que eu conheço para quem ainda não sabe o que é isso. E os barcos da Flip Boat lá são super legais, são super bem cuidados, com roupa de cama, toalha, cozinha completa. Tem pouca coisa para se preocupar e não é necessário saber velejar. Claro que se você souber velejar, você vai velejar, mas se você não souber, não tem problema, até vai aprender um pouco. Eu tô muito feliz porque eu fiz grandes amigos nas últimas flotilhas com quem eu falo até hoje e eu tenho certeza que nessa vai ser a mesma coisa. É um valor único que já cobre combustível, barcos, hospedagem. A alimentação não está incluída, mas com exceção do jantar na sexta, que vai ser no menu de um restaurante ali em Paraty, a gente mesmo fez a própria comida na cozinha dos barcos e churrasco. Vai ser naquele estilo, cada um leva o que for comer e beber, que é a essência do espírito velejador e que sempre dá certo. Então, reserva já nos dias 1º, 2 e 3 de dezembro, porque além de, obviamente, serem vagas limitadas, quem fecha primeiro tem a preferência na escolha dos barcos. Então corre, manda uma mensagem pelo Instagram do Hashtag Sal ou por esse WhatsApp que aparece aqui na tela e garanta já a sua vaga pra gente velejar junto lá em dezembro. E corre mesmo, porque geralmente vende muito rápido, então fica ligado. Imagino que esse estilo de vida tem algumas questões ecológicas interessantes, como gastar menos água, pelo menos. Eu não sei no grande esquema das coisas o quanto esse impacto, né, realmente, mas você que tem o olho mais treinado, né, a vida a bordo em relação à ecologia, o que realmente é bom ou ruim, como ela é diferente da vida em terra? A questão água é essencial, você falou bem, né? Tem que estar sempre no controle. Eu tenho 300 litros aqui. Energia, acho que também a gente gasta bem menos. Bem, eu tenho 300 litros, né? Que para mim é suficiente para muito tempo. Mas se eu já boto gente a bordo, já tem que ficar controlando as pessoas. Fecha a torneira. Até porque eles não são acostumados, né? Não. E acho que esse costume, se tivesse em terra, pô, ia dar uma melhorada no sistema de água da cidade, é incrível. E eu mesmo levei o costume para terra, depois de ter vindo para barco, né? Passei a dar mais valor à água e mesmo sendo, né, um pesquisador da área ambiental, tudo. A outra é de ter só aquilo que você precisa mesmo, né? Não ficar comprando coisa porque, eu vi bacana, vou comprar, porque não cabe, né? O viver no mar também, porque eu sou um oceanógrafo, estudei, pesquisei, né? Vou periodicamente às ilhas oceânicas, estou sempre, de alguma forma, mas viver dentro d'água, né? Muda muito, muda tudo, na verdade, e você passa a ver também quanto que o mar está mal, né? O mar está ruim, né? Sujo, as águas contaminadas, né? Depois que eu comecei a estudar filosofia, é tipo uma lente que você coloca para passar pelos mesmos lugares que você já foi ou iria, mas você enxerga diferente algumas coisas, né? E você, como oceanógrafo, olha para o mar com uma outra lente, vendo outras coisas, né? Uhum. E o que ser oceanógrafo muda para você essa vida aqui? Então, é nesse sentido de você estar dentro do mar, de fato. Porque uma coisa é você
coletar a amostra, levar para laboratório, receber e fazer as análises. A outra está dentro d'água. Acho que até a experiência humana dentro d'água, né? Tipo, como nós sentimos aquele lugar. A umidade de tudo, né? Tudo fica muito úmido sempre, né? Você tem que estar sempre cuidando mais de equipamento eletrônico, por exemplo, precisa de cuidado redobrado, né? Mas o que mais me abalou mesmo foi a qualidade da água. Assim, de ver o quanto que a gente está poluindo tudo, jogando tudo. Então, eu acordo às vezes madrugadinha aqui, vou tomar meu chimarrãozinho, fico sentado vendo o dia nascer e vejo aquela água passar suja, assim, né? A maré seca, vem a água toda da cidade, aí daqui a pouco vem a água do mar na maré, a água limpinha, né? Você vê a transição, a jogada para lá e para cá. Mas é muito triste de ver a qualidade das águas que a gente está deixando. E qual a melhor forma que a gente pode viver no veleiro, ou as marinas, enfim, para colaborar? Não sei o quanto por cento. Imagino que, embora a gente tenha que cuidar, também não sei se as marinas são uma parte tão importante dessa. Mas, enfim, como é que fica essa relação, assim, sabe? Não, acho que as marinas, tudo tem impacto, né? A gente pisou, a gente está impactando. Todo mundo tem responsabilidade, não estou dizendo que não tem, né? Eu digo pelo volume, assim, né? Todo mundo tem. Assim, o grande impacto é o saneamento, né? Que não tem muitas cidades, né? Então vai tudo para o mar e aí eutrofisa, né? Um monte de bactérias e isso é ruim. E o resíduo sólido, o plástico, né? O plástico é uma coisa impressionante, a quantidade. E vem pelo vento, vem pela chuva, vem pela água. Acho que esse é o principal, assim, saneamento. E a área industrial, obviamente, aí depende da região, né? Onde tem mais indústria e efluente, você tem mais problemas, né? Sim. Aqui o principal problema é aéreo, é o minério que vem das pilhas de minério e o vento joga para cima da cidade. Não é nem efluentes, nada assim, né? É o pátio de minério que tem que ser enclausurado. Se você muda a turbidez da água, você diminui a transparência, diminui a fotossíntese, diminui a produtividade primária, diminui tudo, né? Sim. Então, é bem sério esse caso aqui. Talvez seja o mais sério da Grande Vitória, é a poluição por minério. É comum ver veleiros serem utilizados em pesquisas científicas. Um dos motivos é o baixo impacto, tanto de poluição quanto ruído, e também o custo para conseguir ficar vários dias no mar, especialmente com uma autonomia grande, indo longe. Um deles é o veleiro Eco, da Universidade Federal de Santa Catarina, que, aliás, eles mesmos fizeram. Pô, veleiro e essas atividades assim ecológicas de pesquisa e tal tem tudo a ver, né? Porque primeiro por causa da questão ecológica do veleiro, tal, do menor impacto, mas também porque você consegue ir longe num veleiro pequeno e ficar um tempo lá, né? Custo, né? Custo menor, né? Então, por exemplo, nós estamos nos organizando para uma flotilha para Trindade. Né? Em fevereiro do ano que vem, em março, se der certo, nós vamos. Mas aí vai um barco também de pesquisa junto. Que aí você tem apoio, né? Tem todo um grupo. Vai ser uma flotilha assim de cruzeiristas ou de pesquisa mesmo? Não, de pesquisa. Que legal. E essa flotilha vai apoiar, vai levar pessoas, gente, né? O pessoal daqui é louco para ir para Trindade, mas não é brincadeira Trindade, Não. né? 600 milhas lá fora. E longe de tudo, mar aberto mesmo, né? Diferente da não é costeira. brincadeira, não. Mas eu acho legal que a gente deixa poucas pegadas. Com o veleiro, você chega lá com o conforto, entre aspas, de uma casa, mas quando você sai, assim, não tem uma construção, não tem, eu sei que tem algum impacto, mas você não deixa uma casa lá, de uma pousada ou de uma coisa assim. Isso eu acho uma coisa muito legal. É verdade. É mais ou menos a história do campista, né? Que a pessoa que acampa ou com seu trailer, né? Que vai passando, leve e não deixa nada, né? Não constrói, não compra a segunda residência, a terceira, né? Sim. E isso é muito comum, né? A pessoa mora na grande cidade e quer ter a segunda residência na praia. Aí que ele fica 8 meses fechado. Né? Tem que pagar alguém para ficar tomando conta, desgasta. É muito comum isso. A gente sempre criticou a segunda residência. E uma coisa que eu acho que muitos cruzeiristas têm dúvida, muitos velejadores têm dúvida, é tipo o lixo, né? É óbvio que lixo, evidentemente plástico e coisas assim, não é para se jogar no mar, né? Mas às vezes a gente tem dúvida, por exemplo, se o resto de comida é melhor guardar e jogar em algum lugar ou há coisas que a gente pode jogar.
Não, depende do lugar, né? Porque assim, se é tudo orgânico de fato, você jogar no mar e diluindo, né? Um resto de arroz. Sei lá. Não fazer, por exemplo, os transatlânticos que lançam às vezes, isso não é legal, porque aí você cria um hábito dos peixes, os tubarões ficarem seguindo também e tal. Mas um barco pequeno, você lançar uma casca de laranja, um resto de arroz, depende de onde você está. Aqui, por exemplo, se é fim de semana, que tem muita gente nas praias, eu não jogo nada. Porque uma casca de banana pode... talvez não seja um problema ecológico, mas é chato uma banana ali aparecer. Exatamente. Então, assim, dia de semana eu até jogo uma casca, jogo uma coisa ou outra. De fim de semana eu acumulo tudo e levo para lixeira depois, né? Boa parte dos velejadores, a maioria é a favor da preservação e a gente gosta dos lugares que não tem nada, né? E a gente espera que muitos deles continuem assim. Mas a gente tem poucos lugares para guardar os nossos barcos, né? E aqui tem parece ser uma coisa legal, uma associação aqui, né? Então tem pouco impacto, são poitas, não tem um pier ou coisa assim. É uma forma que eu acho uma das saídas, assim. Mas a gente tem no Brasil, às vezes, a elitização da vela, que eu acho que às vezes as pessoas que não conhecem acham até... imagino que só tem rico na vela e não é assim. Sempre é assim. Né? Mora no iate, é a expressão que a gente escuta. Você mora no iate. Mas também é difícil fazer novos lugares para receber as pessoas. E tem lugares que é quase um monopólio de onde pode deixar o barco, né? Tipo, e aí isso fica muito caro. Uhum. E como conciliar essas duas coisas? Pois eu não tenho essa resposta, viu? Eu falei que não sei, que eu não sei. Eu não tenho essa resposta. Aqui a gente vive bem assim, mas a gente sente falta de um pier para embarcar pessoas mais velhas, embarcar deficientes, né? Agora vamos ver, porque o município, o estado começou a investir no transporte fluvial, né? Não sei se você viu isso. Tem agora umas lanchas que estão fazendo Vitória, Vila Velha, Cariacica, pelo centro lá, para o canal. Então, o que você fazia essa ponte toda, agora você faz de 7 minutos para atravessar. A outra, a gente pensa em ter um pier flutuante aqui, botar algo que não... É mais fácil de licenciar isso? Fácil, e não é impactante, você não vai fazer obra, nada, amarra em terra, amarra aqui, e daria para poder embarcar pessoas idosas e tal, né? Sim. O Carebe é um veleiro de 2 mastros armado em cat, que é quando o mastro da frente é maior que o de trás, chamado de mezena. Que deck legal com esse lançador na frente lá. Nossa, que incrível. O mastro original era de madeira, né? Aí o último dono trocou por um mastro de alumínio, ficou muito bom também, né? E a vantagem dele é esse deckzão aqui, né? Vai trazer até 10 pessoas agora, mais um comandante, então, enfim, 11 pessoas dentro do veleiro tem essa capacidade aqui. Sim. Eu costumo levar grupos para passear, grupos de família, festas de estudantes. Ah, legal, você faz uns charters. Faço. Ah, você faz day charter aqui, né? Claro, Legal. faço. E aí, pra onde vocês passeiam aqui? Depende do vento, né? Claro. Se é o nordestão, vai mais ali para o Brigado, se é sul, a gente fala a Praia do Gananal, ali em Vila Velha. E se a gente quer navegar mais, eu vou para aberto, né? Pegar o mar grande lá fora, porque a maioria das pessoas não se dão bem. Aí eu fico dentro da Bahia aqui passeando, paro no cantinho, tomo um banho, faço uma comidinha, voltamos para cá. Eu chamo de marinizar as pessoas. Perfeito. Mas também não faço sempre, né? Muito tempo, trabalho aí. Sim. Esse guinchinho também, eu mandei o motor dele agora para arrumar. Ah, barrudão. Ele é um guincho manual também ou não? É manual também. Tchau. Ah, isso é interessante, porque se queima o motor, você tem Você traz aqui, ó. Tem uma alavanca lá, eu boto aqui e vou puxando. Como você se envolveu, né, com a preservação e o quão isso foi importante na tua vida? O que você... Um resumo do que você já fez, assim, com... Assim, eu acho que a sensibilidade veio dos meus pais, né? Meu pai e minha mãe adoravam ir para o campo. Minha mãe era daquelas que abraçava a árvore e ficava absorvendo a energia da árvore, né? E aí eu fui para fazer agronomia e dei o azar de pegar a época do Proálcool.
E eu já tinha visitado a Faculdade de Oceanografia no Rio para conhecer. Você não era do mar, a família Não, não eu era. conheci o mar com 12 anos. Aí com 12 anos eu disse, eu vou morar na beira do mar. Tomei essa decisão lá atrás. Mas na hora de optar, você vai pela prática, né? A agronomia era do lado da minha cidade e tal. Eu acabei indo, mas vi que não era aquilo. E mandei uma carta com o meu currículo e um mês depois voltou dizendo, abriu vaga. Nunca abriu, na faculdade não abriu. Foram 3 vagas, eu e mais 2 amigos. E aí eu, sem nem conhecer também, peguei um ônibus e fui para o Rio Grande do Sul. Ah, tu fez? Ah, foi no Rio Grande, né? É uma das precursoras de oceanografia, né? É a precursora. Você conhece aquele frio lá, então? Eu morei 6 anos lá. E trabalhava na beira da praia, porque eu, logo que cheguei, me espantei com aquela quantidade de vida na praia, né? Lobo marinho, pinguim, tartaruga, leão marinho, tudo ali dava, né? E muito diferente daqui, né? Muito. E a gente começou a resgatar esses bichos que estavam com problemas, né? E aí comecei a trabalhar com uns bichos lá, pela prefeitura, e isso em 81. Nossa. 81. Em 82 eu conheci uma pessoa daqui, uma bióloga, Glorinha, que ia fazer o primeiro ano do Projeto Tamar. Primeira época de proteção aqui, eu falei, eu vou de voluntário. E aí nas férias de lá eu vim para o Espírito Santo. E aí fui para a regência, fizemos o primeiro ano de proteção das desovas. E aí eu ainda fazia faculdade, então temporada eu fiquei aqui e voltei para cursar durante o ano lá e continuei trabalhando lá e montamos lá uma instituição também, o Núcleo de Educação Ambiental, que hoje é Educação e Monitoramento Ambiental, NEMA, tem mais de 30 anos. E aí todas as férias eu ia para uma área de desova de tartaruga marinha. Então a primeira foi aqui, a segunda na Bahia, a outra em Noronha, a outra aqui de novo. E aí, como eu era estudante, eu era enviado para esses locais para começar o trabalho, né? E aí em 85, aqui eu não estava muito bem, as outras bases avançando, aí eu vim para cá e fiquei. Aí em 87 me casei, e meus filhos, aí 40 anos de história aqui, né? E como é morar em Vitória, em um barco? O bairro é receptivo, as pessoas... É assim, aqui a gente é super bem tratado, estamos num dos melhores locais da cidade, bem no centro, né? E temos essa vantagem de ter a associação aqui, o Clube Náutico, né? Centro Náutico Capixaba, que é onde a gente guarda nossos botes, né? Então, eu, por exemplo, eu desço de manhã, 7 e pouco, de bote, guardo o meu bote lá na guarderia, vou caminhando para o trabalho, volto no fim da tarde, pego o bote e embarco, né? E é tranquilo aqui, seguro? Relativamente, né? O mesmo risco de qualquer casa, qualquer coisa, né? Eu mesmo já fui roubado aqui, né? Já estava viajando, entraram e levaram meus equipamentos, levaram ferramentas, que eu mais senti foram minhas ferramentas. Mas não aconteceu nada violento, foi assim, tinha alguém no furto? Exatamente, violento nunca. A semana passada, retrasada, roubaram um motor de popa de um rapaz que deixou ali, tranquilo assim, de bobeira, né? E eu boto para cima toda noite, né? Não deixo embaixo, porque eu já sofri isso, né? Então, agora assim, eu procuro fim de semana sair daqui, porque fica muito movimentado. Você deve ter visto a praia hoje aqui, né? Lota e cada vez mais com essas caixas de som, né? Que todo mundo tem, fica uma zoeira. Ou eu boto um fone e fico aqui ouvindo as minhas músicas, né? Ou eu saio, a gente tem alguns cantos aqui na Baía de Vitória que a gente sai e fica nesses cantinhos mais tranquilos, né? Mas realmente para as pessoas é uma contracultura, assim, é um modo de... Quase hippie. Exatamente. Você é uma pessoa diferente antes e depois do morar no barco? Você sentiu que isso afetou você de uma maneira? Afetou sim. Também me tornei um pouco mais, vamos chamar assim, solitário, né? Eu gosto mais de ficar sozinho. Às vezes passo 2, 3 dias aqui sem ninguém a bordo, sem falar uma palavra, porque hoje você nem liga mais telefone, manda mensagem, né? Então isso
me fez gostar mais de ficar sozinho também. Não é uma né? coisa triste ou melancólica, é prazeroso. Não, prazeroso, por opção mesmo, né? Sim. Por opção mesmo. E você começa também a ficar mais seletivo um pouco, talvez um pouco por causa da idade também, que já tá, né? E você não gasta mais tempo com conversa que não te leva a nada, que você não interessa, né? E o barco também te faz isso, né? Te faz selecionar mais as pessoas, os amigos. Você não vai trazer para bordo alguém que seja chato, né? Para usar uma expressão assim, né? Sim. E quem gosta do mar também é um pouco assim, né? De ficar mais quieto, de ficar olhando mais para fora, pelo menos as minhas relações, assim, né? Séculos atrás, veleiros usando a força infinita do vento eram sinônimos de descoberta, conquista e muitas vezes domínio. Foi através deles que chegamos aqui, e assim nos tornamos o país que somos hoje, com tudo de bom e de ruim que isso representou. Porque houveram coisas ruins também, como a extinção de muitas espécies, de povos que tiveram mortes em massa, e também marcou o início do declínio dos nossos sistemas naturais, como a Mata Atlântica, por exemplo. E óbvio, marco mais uma vez, não foi tudo ruim. Foi importante para ser quem a gente é hoje. E ser um país maduro e consciente é entender esses dois lados. Mas hoje, séculos depois, com as lentes de uma percepção moderna da ecologia, em um outro contexto, em um outro tempo, as velas são agora uma ferramenta que, em contraste com motores gigantes, devoradores de diesel e que jogam toneladas de carbono na atmosfera e que estavam lá bem guardadinhas no nosso subsolo, embaixo dos nossos pés, parece que elas, as velas, nos levam de volta a uma sintonia mais aguçada que tínhamos, mesmo que sem querer, com o que o planeta consegue aguentar. Um navio com velas acabou de chegar no porto de Paranaguá, e dá até uma esperança que a gente tenha um sistema híbrido de transporte de cargas em massa, de uma forma industrial, e que teria um grande impacto no planeta. Tanto econômico, porque o vento é um combustível que você não precisa levar e junto com o motor pode trazer muita eficiência e dinheiro também, quanto a questão ecológica. Mas também não é só essa questão de transporte. Um veleiro em que você pode morar nele é importante também porque ele nos ensina a viver com menos. E diriam alguns, eu me incluo aí nesse grupo, também viver melhor. Muito obrigado por assistir até aqui e muito obrigado a todos que colaboram com a gente lá no Apoia-se. Se você quiser colaborar de alguma forma, se você já assistiu vários episódios e sente que vale a pena ajudar a gente, deixe qualquer quantia lá no Apoia-se. Fazendo isso, você permite com que a gente consiga se dedicar full time para fazer esses episódios todo domingo. E também você concorre a vários prêmios por aqui, especialmente charters e aulas de vela que a gente sorteia aqui todo mês. E que muita gente já fez passeios incríveis. Então, entra lá no site do Apoia-se. Esses sorteios acontecem somente no Apoia-se e não se tornando membro no canal, infelizmente, porque a gente não tem os dados de vocês por aqui. Mas lá no Apoia-se rola direto. Então, entra nesse link que aparece aqui ou na descrição e a gente se vê domingo às 10 da manhã ou lá no grupo do Telegram, que eu tô sempre por lá, que você consegue entrar também pelo Apoia-se, tá bom? Um abraço e até mais.